Boa tarde, estamos aqui para discutir sobre violência e desemprego. A gente inicia por violência e, para discutir esse tema, nós precisamos saber as principais causas que geram esse problema. Na opinião de vocês, quais as principais causas de violência? Causas da violência é justamente a opressão que o povo sofre com a elite marginalizada, porque as pessoas que estão em cima, eles simplesmente não se importam com a necessidade, com o jeito como a população, vamos dizer assim, de classe inferior vive. Simplesmente eles têm, por exemplo, eles têm seus meios, né, tanto lícitos quanto ilícitos, de ganhar seus dinheiros, de ter seu capital. E eles sempre, pegam o dinheiro para eles e tal, e não se importam, com um trabalhador, se o cara tá recebendo seus direitos ou não, se ele tá recebendo, 3 vezes ou 4 vezes mais do que um salário mínimo de um trabalhador. Ou mesmo procuram saber se a situação de vida de um trabalhador tem um mínimo de decência. Eles simplesmente têm os direitos deles garantidos e tal, e não se importa com a população de base. E obviamente isso gera revolta pela população de base, que fica, por exemplo, eles querem progredir, mas acabam que não conseguem pelo fato da população de cima não deixar. E aí que vem assaltos, roubos. Porque acabam sendo oprimidos pela população mais alta, né? E assim, não é fácil identificar o que é que realmente leva a pessoa a ser violenta, né? Eu creio que muitas vezes não se pode apontar uma única faceta, um único problema, um único fator, como companhia, entretenimento ou um ambiente social. Outros fatores podem estar envolvidos, como o que a Gil citou, né? Quando se é de renda baixa, você tem pouca condição, você tem pouca oportunidade, então isso cria em ti um ódio, né? Porque ele tem mais, porque eu tenho menos, porque tem que ser assim. E às vezes isso, a família, a questão de família interfere muito. Para a população mudar depende também do governo. Dos próprios amigos, né? Então, muita coisa... Falta muita E tem opções de governo, né? Falta muita oportunidade de trabalho, de emprego, entre várias coisas, para não acontecer esse caso de violência, essas coisas. Porque se não tem trabalho, tem que procurar alguma coisa. Mais acessibilidade, então. Tem que procurar alguma coisa, e com isso gera violência, de roubar, matar. E algo sempre gera no seu psicológico, né? Por exemplo, o ódio e o ciúme que você tem. Sempre vem no psicológico. Você tem uma mulher, você tem um homem... Bem material. A violência também pode ser gerada por conceitos e crenças que as pessoas podem ter. Por exemplo, a partir do momento que eu sou criado em uma casa que ela é Feita para a mulher trabalhar dentro de casa e o homem trabalhar fora, no caso. tanto uma casa patriarcal, eu vou ter em minha mente de que quem tem que trabalhar em casa é a mulher, e o homem que tem que sair de casa vai trabalhar. E a partir do momento que eu vejo mulheres reivindicando isso, eu vou querer... Eu vou ser contra isso. Então eu vou, muitas vezes, ser violento com as pessoas que tentam fazer essa mudança. E esse ódio acaba em violência. Então, a violência é um contexto, né? Tem que analisar todo o seu contexto. Não é uma coisa só, não é só um fator. São vários fatores. E até mesmo que pode gerar violência é o próprio desemprego, que é o nosso próximo assunto. Isso. Complementando a deixa do Felipe, também os políticos alimentam para que isso aconteça. Onde oferece dinheiro, dá espaço para que isso aconteça. No documentário que eu vi, os políticos estavam dando dinheiro pro tráfico para que ele pudesse produzir mais essas drogas e vendesse. Comprar armas, e o dinheiro seria repartido. E com isso
políticos ganhavam mais dinheiro com esse tráfico Do que com o do que seu próprio próprio nome. trabalho. É isso. Continuando em violência, vocês acreditam que o desarmamento da população ou o armamento da população pode ser uma solução para a violência? Armamento ou desarmamento nunca vai ser uma solução e muito menos vai ser tipo um problema. É só uma maneira de amenizar. Porque Eu acho que Você nem pode- amenizar, ameniza. Porque assim, você pode me chamar até de fatalista, mas pra mim, como um ser humano, enquanto ser humano, ele sempre Tem um ódio de vingança, vai né? partir para um lado da violência. Quando existe por exemplo, uma coisa Oportunidade para isso. que uma pessoa tem e eu não tenho, sempre tipo, é certo Revolta, que no vai caso. bater isso. E isso é natural. Tanto se você for olhar, por exemplo, você vai botar um ponto de vista bíblico. Houve o primeiro pecado no mundo, que foi justamente comer a maçã Violência. e tal. Foi a desobediência. eu quis dizer, Obviamente, né? mas depois, tipo, quando o ser humano já não tinha mais contato físico com Deus, o primeiro crime que ele cometeu foi justamente porque ele ficou com inveja. Um irmão teve a oportunidade que o outro não teve, e o que o outro fez simplesmente matou o outro. Se a gente for olhar para um ponto de vista científico, qual é a ordem da seleção natural? O mais forte vive vive acima e muitas vezes mata a espécie mais fraca. Os climáticos também geram desemprego, porque a partir do momento que eu enfrento uma seca, a quantidade de trabalhadores vai ser diminuída na lavoura, porque a produção também vai ser diminuída, porque eu não vou conseguir produzir o que eu conseguiria. Sem a chuva. Eu não vou conseguir produzir numa seca o que eu conseguiria produzir Na com chuva. chuva. Outro fator também, com certeza, um dos setores mais atingidos é o comércio e a indústria, né? Por conta das terceirizações de serviços, que nessas áreas contribuem muito para que isso aconteça. Setores sociais afetados pelo desemprego, essa substituição de máquinas, Pessoas por de máquina. pessoas por máquina. Acho que para vencer o desemprego não é tão superficial assim. A gente espera demais, quer estar deitado esperando alguma coisa acontecer. Quando a gente pode aprender de acordo com o momento que a gente está enfrentando. Por exemplo, a gente pode mudar a nossa mentalidade e Buscar aprender evoluir. com pessoas, evoluir com pessoas que já têm um sucesso. Né? Não precisa você ser igual, você tem a sua forma, a sua didática de lidar com a situação e você pode aprimorar isso. Acho que sendo criativo e preparando-se, né? Afastando-se de pessoas que sejam negativas, retrógradas, que não vão te ajudar a nada, Só vão te atrasar. só vão te criticar e não vai te ajudar literalmente a nada, em lugar nenhum, só vai te levar de mal a pior. Isso a gente tem que evitar. Buscar estar em relacionamento com pessoas que realmente vão ajudar-nos. Porque, né, manter o bom relacionamento com as pessoas, isso vale muito. Eu tenho conversado alguns dias com a Geu e aí eu pergunto como é que ele consegue determinada coisa. Ele fala que eu tenho muitos amigos, gente que eu nunca vi na minha vida, mas que devem favores ou que alguma coisa. Então, assim, sempre temos que buscar bons relacionamentos. Porque essas pessoas podem nos ajudar depois, não são concorrentes, elas podem nos ajudar depois, como a gente Troca de uma favor. via de mão. Sim, gente. Então, essa foi nossa discussão do trabalho que foi solicitado pela professora Dora sobre o tema violência e o tema desemprego. Eu espero que com a nossa discussão aqui vocês tenham adquirido algum conhecimento novo, tirado alguma dúvida e que tenha sido de proveito para vocês e não só mais um vídeo que vocês assistiram porque tinham que assistir. Então é isso, obrigado. E até a próxima. Agora fica todo mundo assim pra João dar um print. Tchau, nojento. A gente vai. Onde é que é no vermelho? É. A gente vai editar isso, a gente.